A gente está vivendo em uma simulação. Este é Thomas Campbell, um físico famoso, e ele acredita que sim. Ele está tão certo disso que quer provar. Agora, Thomas não acha que somos os NPCs da simulação, não. Ele acredita que criamos e controlamos essa realidade com a nossa própria consciência. Segundo ele, o universo não existe sem nós, os jogadores, no centro de tudo. Então, em 2017, Thomas criou uma série de experimentos para testar essa teoria, e aqui está o primeiro. Vamos pegar uma fonte de luz. A luz é feita de pequenas partículas, como os fótons, e queremos ver exatamente como elas viajam pelo espaço. Pegamos uma barreira com duas fendas estreitas. A tela especial atrás da barreira vai mostrar os resultados, os rastros das partículas, para que possamos ver o que elas fizeram. Começamos e direcionamos um feixe de luz para a barreira. Ela passa pelas fendas, como de costume, mas então algo muito louco acontece. Se ninguém estiver observando o que está acontecendo, ou seja, se ninguém estiver medindo ou assistindo diretamente o que as partículas fazem e só virmos o resultado final na tela, elas começam a se comportar como ondas. Elas criam um padrão de interferência na tela, um padrão estranho bem entre as fendas. Isso significaria que, de alguma forma, elas passaram pelas duas fendas ao mesmo tempo, como se a luz fosse uma onda. Agora, vamos tentar realmente medir e observar diretamente o que as partículas fazem. Colocamos um detector ou um dispositivo de medição perto das fendas. E olha só, a luz muda seu comportamento quando estamos observando. O padrão de interferência desaparece, e em vez disso, vemos duas faixas distintas na tela. Ela se comportou como partículas e passou por uma fenda ou pela outra, não pelas duas ao mesmo tempo. Agora, você pode pensar que talvez quando adicionamos o dispositivo de medição, ele atrapalhe o equipamento ou as partículas. Mas não, o detector não deveria influenciar o experimento de forma alguma, e mesmo assim influencia. Incrivelmente estranho, né? Por algum motivo misterioso, quando não observamos as partículas ao nosso redor, elas existem em vários estados possíveis ao mesmo tempo, como sendo partícula e onda. Mas quando as observamos, elas escolhem um estado possível e mudam seu comportamento. É como se o universo decidisse o que fazer com base no experimento que realizamos. Agora, os cientistas ainda não fazem ideia do porquê. Eles tentam explicar o que isso significa há mais de 70 anos e ainda não conseguem te dizer. A teoria da simulação se tornou uma das muitas explicações possíveis. Imagina um computador rodando uma realidade virtual. Esse computador tem poder de processamento limitado, então ele só renderiza os detalhes quando alguém ou algo está olhando para eles, igual nos videogames. O resto do mundo é mantido simples ou nem chega a ser gerado, para criar mundos vastos sem sobrecarregar o computador. E isso não é a única coisa estranha no nosso mundo. Imagina duas partículas ficando conectadas de um jeito que elas conseguem saber coisas uma sobre a outra, mesmo estando separadas por galáxias. Isso é chamado de partículas emaranhadas. Mesmo que elas não se comuniquem por nada, sem som, sem luz, nada, o estado de uma partícula influencia instantaneamente o estado da outra, não importa o quão distantes estejam. Por exemplo, se você mede o estado de uma partícula, o estado da outra será conhecido instantaneamente. Isso assustou Albert Einstein, que achava que nada deveria ser mais rápido que a velocidade da luz. Ele chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Mas e se estivermos rodando em um supercomputador? Nesse caso, a distância realmente não importa. O código da nossa simulação pode atualizar o universo imediatamente. Assim como os barbas cinzentas em Skyrim sentem que você é um Dovahkiin, mesmo lá da montanha deles. Tanto faz. E se tudo isso for verdade, então o Big Bang pode ter sido o momento em que a simulação começou. Então, Tom lançou uma campanha no Kickstarter para testar essa teoria. Ele arrecadou mais de $235 mil para apoiar sua equipe científica. Ele fundou uma organização sem fins lucrativos, o Centro para a Unificação da Ciência e da Consciência, ou CUSAC, para abreviar. São 4 experimentos ao todo, cada um basicamente uma versão do experimento da dupla fenda. Eles testam como e quando exatamente a nossa realidade é renderizada. O primeiro verifica o que acontece quando uma máquina detecta os dados, mas ninguém os observa. Em um videogame, os detalhes só deveriam carregar quando alguém está observando. Então, eles querem ver se as partículas mudam de comportamento quando um ser humano de fato as observa, ou quando a máquina as detecta. O segundo experimento funciona assim. Eles enviam um monte de partículas para passar pelas fendas. Vamos supor que eles queiram gravar os resultados em pendrives vermelhos e azuis. Como as partículas viajaram, vai para os pendrives vermelhos.
Os padrões finais que elas desenham na tela vão para os pendrives azuis. Depois, eles destroem aleatoriamente alguns dos pendrives vermelhos. Para algumas partículas, só sabemos quais desenhos elas deixaram, mas não temos mais as gravações do caminho delas. Agora, imagine se o universo de alguma forma percebe que destruímos esses registros. Sabe-se que agora não podemos observar como as partículas se movem. E se isso alterar os padrões que elas deixam, significaria que o universo muda dependendo se os humanos estão ou não espionando. Uau, que assustador, né? O terceiro experimento é uma loucura. Basicamente, a pergunta é: podemos prever o futuro? Eles analisaram duas partículas conectadas para verificar se a observação da primeira alteraria o que aconteceria com a segunda no futuro. Se eles conseguirem prever com sucesso, significa que a simulação se ajusta com base em nós e no que observamos. E por fim, eles querem encontrar falhas na Matrix, criar paradoxos ou situações em que a simulação fique confusa sobre o que fazer. Em um jogo de realidade virtual, se você fizer algo que o motor do jogo não consegue processar, você pode ficar preso em uma parede ou receber dinheiro infinito. Isso provavelmente não acontecerá no laboratório de Tom, mas talvez algo estranho aconteça, como um bug na vida real. Esses experimentos são ótimos, independentemente dos resultados que tragam, porque mesmo que todos falem, isso nos dirá mais sobre como o universo funciona. A equipe do Tom começou há pouco tempo. Os experimentos dele estão sendo realizados agora em universidades no Canadá, na Califórnia e na costa leste dos Estados Unidos. Acabou que os experimentos são muito mais complexos do que eles pensavam no início, até mesmo para físicos experientes. Os principais problemas são com os equipamentos, a sensibilidade às vibrações e a obtenção de resultados claros e publicáveis. Mas parece que eles estão superando esses desafios e podem conseguir resultados em breve. Todas as atualizações estão no canal do Thomas Campbell no YouTube. O trabalho do Tom gerou reações mistas. Algumas pessoas brincam que, se vivemos em uma simulação, essa simulação não poderia produzir resultados falsos? Ou, pelo menos devemos tancar. Mas a teoria da simulação não é a única explicação possível. Também existem os universos paralelos. A interpretação dos muitos mundos foi proposta pela primeira vez nos anos 1950. A ideia básica é que talvez exista um universo separado para tudo o que poderia acontecer, em qualquer momento. A cada nanosegundo, cada partícula muda seu estado de alguma forma, e um novo ramo do universo nasce. Seria mais ou menos assim. Antes da observação, as partículas existem em todos os estados possíveis ao mesmo tempo. Tipo como se uma bola pudesse ser azul e vermelha ao mesmo tempo até olharmos para ela. Quando olhamos, o universo de repente se divide em dois. Em um deles, a bola é azul, e em outro, ela é vermelha. Isso é chamado de estado de superposição, como acontece com o pobre gato de Schrödinger, que está vivo e morto ao mesmo tempo na caixinha dele. Esses ramos não conseguem se comunicar entre si, ou pelo menos a gente ainda não consegue falar com eles. E pra gente, como viajamos tranquilamente para um novo ramo a cada segundo possível, parece que estamos só vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Mas essa é só mais uma das muitas teorias que os cientistas inventaram tentando explicar isso. Você sabe, a navalha de Ockham diz que a explicação mais chata e simples geralmente é a correta. Talvez não existam simulações ou universos paralelos. Talvez seja só que as partículas têm um comportamento parecido com ondas, e o processo de medição altera um pouco o comportamento delas de alguma forma. Ou talvez exista algo muito maior por trás do nosso universo. E aí, o que você acha? O que você acha?